e nós entendemos que de fato existe uma crise, que de fato existe um vírus, que de fato ele é perigoso, mas nós nos protegemos fisicamente, e esquecemos de entender que é aqui, neste lugar, juntos com a palavra de Deus, que nós seremos munidos na vida espiritual. Eu tenho observado que durante essa pandemia, uma crise espiritual se instalou. Isso eu não falo a nível da nossa igreja, eu falo a nível da igreja no Brasil. Mas o Senhor nessa noite está nos chamando para um momento de fortalecermos diante da presença dEle. O Senhor está nos chamando nessa noite para que nós possamos nos alimentar da sua palavra e sairmos daqui munidos, sairmos daqui revigorados, restaurados, para lidarmos com essa circunstância, com essa situação, e triunfar sobre ela, pelo poder do nome de Jesus, porque não existe uma outra forma que nós conseguiremos lidar com essa situação. Não existe. A ciência, ela está confusa, a medicina está confusa, o governo está confuso, mas existe um Deus que não se confunde, porque na sua essência, Ele é aquele que sabe de todas as coisas, e nesta noite, o Espírito Santo de Deus, manda dizer para mim, manda dizer para você, em nome do Senhor, que Ele vai nos fortalecer, porque nós precisamos romper. Ainda que nós tenhamos que caminhar mais 40 dias, mas nós vamos romper em nome de Jesus Cristo, e declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida espiritual, em nome de Jesus, um novo tempo. Eu creio em nome do Senhor. Elias, a Bíblia diz que ele termina de fazer um desafio no capítulo 18. Ele chama os profetas de Baal e de Azera, e a Bíblia diz que eles fazem um desafio. O desafio é: nós vamos orar, e o Deus que responder com fogo e consumir o altar, esse é o verdadeiro Deus. Mas a Bíblia diz que Elias, logo pela manhã, vai para o lugar do encontro, onde preparam o holocausto, o altar, e a Bíblia diz que Elias dá oportunidade para os profetas de Baal, primeiramente, fazer a sua oração ao seu Deus. E a Bíblia diz que já perto do meio-dia, Baal não respondia, não há resposta nenhuma. E a Bíblia diz então que de repente Elias se levanta e diz: agora parem, porque é a minha vez. Elias se coloca diante do altar, organiza as 12 pedras, como era costume, que simbolizavam as 12 pedras, ou as 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel. Organizam as 12 pedras. Ele manda preparar o altar, mas quando ele manda preparar o altar, ele diz: eu quero que vocês joguem água sobre o altar. Furaram, rasgaram um rego perto do altar, abriram uma vala, jogaram água suficiente para encher toda aquela vala de água, e Elias se coloca diante da presença de Deus, e ele faz uma oração sincera, uma oração simples, uma oração humilde. E a oração que ele faz é: Senhor, prove hoje para esse povo que o Senhor é Deus em Israel, e eu sou o teu servo. E a Bíblia diz que o Senhor responde Elias com fogo que vem do céu, consome o altar, lambe toda a água que tinha dentro da vala. E a Bíblia diz que Elias naquele dia triunfou. Elias triunfa porque Deus lhe responde, diferente do Deus Baal, que não respondeu aos profetas. Mas olha aqui para você entender. Um dia depois, a Bíblia diz que Jezabel, a mulher de Acabe, manda alguém levar um recado para Elias e dizer: amanhã, essa mesma hora, assim como você matou os meus profetas, você também vai estar morto. E a Bíblia diz que Elias entra em crise. Olha para mim. Um dia Elias está triunfando, porque Deus responde com fogo do céu. E outro dia Elias está dá uma olhada para quem está perto de você e diga: não é só contigo não.
Com o maior profeta da história também aconteceu isso. Não é só comigo e com você que acontece isso. Não é só conosco que passamos por crise. Não é somente comigo e com você que nós vivemos esgotamento. Mas eu quero te mostrar aqui nesta noite alguns sintomas que demonstram que nós estamos entrando em esgotamento espiritual. Porque às vezes a grande dificuldade de nos recuperarmos, eu preguei aqui domingo ou quinta-feira, decida viver acima do desânimo. Quem estava aqui na quinta-feira foi ministrado por essa palavra, decida viver acima do desânimo. Jesus olha para os discípulos lá em João 16:33 e diz assim: eu quero que vocês entendam isso. O que eu vou falar para vocês não é para que vocês estejam desanimados, pelo contrário, é para que vocês se reanimem, que vocês vivam acima do desânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: pega o meu referencial, pega o meu exemplo, segue o meu exemplo e se prepare para você também vencer. Então é fato, irmã Dete, que nós vivemos crises na nossa vida que desestabilizam o momento que nós estamos vivendo e traz para nós algo que nós chamamos de esgotamento espiritual. Eu vou te mostrar nessa noite alguns sintomas para que você se alerte em nome do Senhor. Olhe bem o que diz. Ora, quem está com a Bíblia aberta, se não tiver, abra aí, capítulo 19, nós vamos ler Bíblia. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Verso 3 diz: Elias teve medo. Elias teve medo. Olha para mim. Primeiro sintoma de um esgotamento espiritual: medo. Quem pode repetir comigo? Diga: medo. Não tenha medo de dizer medo. Medo. Parece que a gente tem medo de dizer medo. Vamos lá. Medo. Você fica com medo da circunstância, você fica com medo das situações, você fica com medo de não dar certo, você fica com medo de Deus não te responder, você fica com medo da promessa não se cumprir. E aí os medos vão se tornando maiores e maiores na sua vida. Você acaba se tornando refém do medo. Olha aqui para você entender em nome de Jesus Cristo. O grande desafio da nossa vida espiritual é saber entender quando nós estamos entrando em esgotamento. Quando nós estamos entrando em esgotamento espiritual, a primeira coisa que costuma acontecer conosco é termos medo. Elias está um dia antes, irmã Maria, diante de 450 profetas. E o acordo que eles fazem é assim, ó: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E se o Deus de vocês for verdadeiro, vocês me matam. Mas se o meu Deus for verdadeiro, eu mato vocês. É 1 contra 450. E o pior é que nós não contamos os 400 profetas de Azera, que mesmo que não estivessem no desafio, estavam lá assistindo na plateia, torcendo para tudo dar errado. Quem está entendendo? É um homem sozinho contra 450 profetas, sem medo nenhum, está dizendo: meu Deus vai responder essa situação com fogo, e todos vão ter que ver que o meu Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Mas a Bíblia Sagrada diz que Elias está tão esgotado no outro dia, que quando ele recebe a notícia de uma mulher, um dia antes ele está enfrentando 450 homens, irmã Dete. No outro dia ele está enfrentando uma mulher, e ele está com medo, porque ele está entrando em esgotamento
espiritual. Segura lá que eu vou falar. Aprenda isso aqui em nome de Jesus. Toda vez que o medo começar a bater na sua porta, preocupe-se com a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, olha o que Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, desperte o dom que há em ti, o qual foi te dado pela imposição da mão do presbitério. Timóteo, entenda uma coisa: Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. A palavra ousadia lá é coragem. Ele está dizendo: Timóteo, toda vez que o medo quiser bater na sua porta, entenda uma coisa: o esgotamento espiritual está querendo bater na sua porta em nome de Jesus. Eu tomo todo o cuidado necessário para sair aqui em Sinop. Eu faço parte do grupo de risco, sou diabético, e ultimamente a minha glicemia não tem baixado de 280, 300 e pouco, 280. Eu tomo todos os cuidados necessários, mas entenda uma coisa: eu compreendi que eu não posso ficar trancado dentro da minha casa, que eu não posso ficar isolado dentro das quatro paredes da minha casa, sabendo que Deus me deu algo para fazer. A semana passada, sexta, sábado, domingo, nós estávamos Feliz Natal. Nós temos outra congregação, 85 quilômetros para baixo, Feliz Natal. Terça, quarta, quinta, nós estávamos no assentamento ENA. Segunda, terça e quarta. Quinta-feira, nós saímos de manhã, viemos para Feliz Natal. Chegamos aqui quase 2 horas da tarde. Viemos aqui na igreja, a irmã Lois tinha limpado, arrumamos tudo. À noite nós já estávamos para o culto. E a nossa rotina de vida é essa. Eu não posso parar por causa do medo. O medo não pode inibir aquilo que Deus tem para a minha vida. Com todos os cuidados necessário, eu vou continuar, assim como a medicina orienta, mas eu preciso confiar em alguém que está acima da medicina, que está acima da ciência e que está acima de tudo, e eu preciso confiar no meu Deus. Eu não saio sem isso aqui, não porque é da multa, porque eles disseram que é um cuidado, se eles disseram eu vou usar, mas eu não confio nisso aqui. Eu confio no Deus que eu sirvo. Nós estamos tendo um grande colapso psicoemocional de pessoas que estão entrando em crise. Nós tivemos agora, aqui recente, numa cidade próxima aqui no Vale do Araguaia, um rapaz que suicidou-se durante esse período de quarentena. Nós já tivemos um segundo caso no Mato Grosso, em Cuiabá, de uma moça que suicidou-se. Por quê, pastor? Porque nós estamos cheios de medo. Meu irmão, fala a verdade, você não está? Eu estou. Mas toda vez que o medo tenta me dominar, eu tomo uma decisão: de me levantar e me posicionar acima do medo, e crer que existe um Deus que está no controle da minha. E se Ele me chamar hoje, eu quero estar pronto para ir hoje. Mas se for daqui 50 anos, me segurem, porque ainda vou fazer muita coisa nessa terra, em 50 anos. É por isso que eu preciso entender que o medo não pode ter domínio sobre a minha vida. Toda vez que o medo começar a ter domínio sobre a sua vida, cuide, porque uma crise espiritual pode estar querendo bater na sua porta. A Bíblia diz que Elias teve medo. Não é a circunstância que produz medo, é o nosso nível espiritual. Elias hoje está tão bem, que tem 450 homens na frente dele, e ele está desafiando os 450 sem medo de morrer. Mas alguns dias depois, tem uma mulher dizendo para ele: amanhã, a essa mesma hora, você morre. E ele fica. Diga comigo: Deus nos deu espírito de ousadia. Agora é claro que com prudência, viu? Prudência é bíblica também. Prudência é bíblica. Essa semana passada eu vi um pastor pegando uma máscara de uma mulher infectada. Irmãos, eu fico louco com esse tipo de meninice. Uma mulher testada positivo, ele pega a máscara dela, coloca
no rosto e ora dizendo: o meu Deus, a partir desse momento, está te curando. A máscara da mulher infectada. Isso não é fé, irmão, isso é falta de prudência. Jesus está no deserto 40 dias sem comer. Olha a proposta que Satanás faz para ele. Se você é o filho de Deus, ore para que essa pedra se torne. Jesus disse: negativo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Aí Satanás diz assim, ó: então vem cá. Leva ele no pico do templo, o lugar mais alto de Jerusalém, diz assim: pule daqui. Não está escrito que se pedires ao Senhor, Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito? Ele diz assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, olha aqui para mim, fé e prudência precisam andar juntas, porque senão ela traz consequências desastrosas. Agora eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, é que o medo não pode anular a sua fé. Pastor, é normal termos medo? Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é humano. Agora o que eu não posso deixar é que o medo domine a minha vida. Quando eu deixo que o medo domine a minha vida, eu me torno refém da circunstância. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que a sua vida espiritual vai trazer para você um espírito de ousadia extraordinária em todas as áreas da tua casa, da tua família, em todas as tuas áreas, as áreas financeiras, as áreas espirituais da sua vida. Você viverá o exponencial de Deus por causa do espírito de ousadia que Deus está derramando nesta noite sobre a sua vida. O espírito de ousadia precisa tomar conta da minha vida, porque eu preciso vencer, porque senão eu entro numa crise espiritual. Segundo, o relógio está andando rápido hoje, diz assim, verso 3 ainda diz: e Elias teve medo, e diz assim, ó, e fugiu para salvar a sua vida. Uau! Segunda característica, o sintoma de que a nossa vida espiritual está entrando em esgotamento: fugir. Diga para quem está mais perto de você, diga: não fuja. Tem um hino extraordinário que diz assim, ó: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Esse é o hino da harpa cristã, escrito pela irmã Frida Vigren. Irmã Frida é esposa do pastor fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Quem já viu falar da história deles? Daniel Berg e Gunnar Vigren. 110 anos atrás eles aportaram aqui em Belém, no Pará, e começou os trabalhos das Assembleias de Deus no Brasil. O movimento pentecostal veio através desses dois homens. Frida Vigren é esposa do pastor Gunnar Vigren. Um dia eles estavam no Brasil já há quase 15 anos, e ela teve um problema seríssimo de saúde, porque ela, sueca, acostumada no frio, no Brasil a sua pele estourou tudo. Ela foi no médico, e quando ela foi no médico, o médico disse para ela: você precisa ir embora desse país antes que você morra, nós não temos como te tratar. Ela disse: eu não vou embora desse país, Deus nos trouxe para esse lugar para fazer uma grande obra. Algum tempo depois, a sua filha caçula morreu, eles estando no Brasil ainda. E quando a criança morreu, por eles serem cristãos, e a maioria da sua cidade era uma cidade católica, os cartórios da cidade não aceitaram fazer a certidão de óbito e nem enterrar aquela criança. Eles viajaram na época mais de 250 quilômetros aproximadamente para enterrar a criança.
E no final, quando eles estão vindo embora do enterro, o Navrinho e o esposo diz: não é possível que nós doamos 20 anos da nossa vida para esse país. Não é possível que nós doamos 20 anos da nossa vida para esta nação, que nos paga desse jeito. Não deixaram enterrar a nossa filha. A sua filha não teve uma certidão de óbito. Vida Vigren olha para seu esposo e diz, e começa a cantar. Foi aí que nasceu a canção. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Olha para mim, para você entender em nome de Jesus. Quem está diante da presença de Deus convicto do seu chamado, quem está diante da presença de Deus convicto da sua chamada, do seu propósito, ele não foge, por mais que doa, por mais que seja constrangedor, por mais que seja difícil, ele está dizendo: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisas. Olha aqui para mim, para você entender em nome de Jesus. Hoje eu escrevi um texto. Hoje é dia do pastor, segundo domingo de junho é dia do pastor. Eu escrevi um texto e o texto diz: vai lá, pastor, não desista. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós subimos aqui, irmã Dete, cheio de cicatrizes para curar as feridas de alguém. Nós subimos aqui sangrando para estancar o sangramento de alguém. Nós subimos aqui decepcionado para falar para você que existe esperança. Nós subimos aqui cheio de vigor, sem ter nenhum vigor. Subimos aqui para ministrar para você um tempo de alegria, uma vez que nós passamos a tarde inteira chorando. Eu estou dizendo para você que quem está diante da presença de Deus não foge, em nome de Jesus. Entenda nesta noite, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para conquistar e não para recuar. Não fuja, não fuja, não fuja. Fugir é sintoma de que algo espiritual na nossa vida não vai bem. Pastor, o que eu faço então? Para, em nome de Jesus, se alimenta de novo, se fortalece com o pão do céu e continua a caminhada em nome de Jesus. Nós temos que ter os nossos desertos para ter um encontro com o anjo do Senhor. Se não tivermos os nossos momentos de desertos, nós nunca vamos parar. Olha aqui para mim, irmãos. Uma vez por mês eu faço isso, irmã Dete. Quem sabe aqui, quem é que conhece assentamentos aqui? Assentamento. É tudo precário, irmão, não tem nada. Lá na nossa igrejinha, lá, é uma igrejinha de madeira, nós estamos construindo uma de alvenaria. É cheio de morcego. As cobras a gente nem conta mais, que a gente já matou tantas lá que... É o lugar mais simples que você imaginar, irmão. Tinha uma matinha no fundo, nós abrimos e fizemos um bosque. Aí fizemos uma cozinha lá de baixo, irmã Dete. Encanei água, tem um poço, colocamos bomba, canamos água lá para baixo. Os banheiros são banheiros simples. Para não ser atacado pelos morcegos dentro da igrejinha, nós colocamos as barracas, essas barracas de camping lá dentro. Mas uma vez por mês, eu abro mão do meu conforto, da minha casa, da minha cama, para ir para lá. O que o senhor vai fazer lá para lá, pastor? Retiro espiritual. Lá eu escrevo, lá eu leio, lá eu oro, lá eu jejum. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a experiência de Elias, que eu posso ter um momento exponencial hoje, mas amanhã eu corro um sério risco de entrar em
colapso espiritual. Então o que eu decido fazer? Me retirar para me alimentar da palavra. Olha aqui para mim, para você entender, irmãos. Quando nós entendermos essa necessidade, sabe por quê? Porque vocês têm o pastor quinta, domingo, a igreja de Feliz Natal tem o pastor domingo, tem os grupos de conexão para se alimentar. O pastor não tem. O pastor não tem ninguém para orar por ele e colocar a mão sobre a cabeça dele. O pastor não tem ninguém para mandar uma mensagem e dizer: ore por mim. O pastor não tem ninguém para receber uma palavra de ânimo quando eu estiver desanimado hoje. Aí eu quero que você entenda isso aqui em nome de Jesus. Eu aprendi com a experiência de Elias que eu não posso ficar baseado no meu sucesso de ontem. Eu preciso estar pronto para me proteger espiritualmente hoje e amanhã, para alcançar resultados da parte de Deus. Você está entendendo isso? Esse lugar é o lugar de refrigério da alma. Esse lugar é o lugar de nós sermos alimentados pela palavra. Esse lugar é o lugar de nós sermos confrontados pelo Espírito Santo. Não deixe, em nome de Jesus, de tirar tempo para estar nesse lugar, porque é esse lugar que vai te fortalecer hoje para você caminhar amanhã. É esse lugar, é daqui dessa tribuna que vai sair a palavra para te fortalecer e o pão para você alimentar, para você caminhar mais uma semana. Então, em nome de Jesus, entenda isso, não fuja. Pastor, mas eu tomei a decisão de me retirar de tudo. Não se retire da presença do Senhor, porque é na presença do Senhor que nós receberemos a força para continuar a caminhada e para vencer essa crise. Não fuja, não fuja, não fuja. Porque se você fugir, você corre um sério risco de entrar nesse colapso espiritual na sua vida. Não deixe acontecer. Por mais difícil que seja, por mais dificuldades que tenha, por mais empecilhos que você tenha que enfrentar para estar aqui, em nome de Jesus, entenda uma coisa: esse é o único momento que você encontra para a sua alma e para o seu espírito ser alimentado pela palavra de Deus. É o lugar do secreto, esse é o lugar onde você vem e a palavra de Deus vai dar uma injeção de ânimo em você, onde a palavra de Deus vai corrigir aquilo que está errado. Então aprenda uma coisa em nome de Jesus: em nenhuma crise, fuja. Você acha que eu sinto vontade de estar aqui todo dia, irmão? Mas eu prefiro fazer, sabe o quê? Respeitar a vontade de Deus. Você acha que todo dia eu estou inspirado para pregar um sermão aqui? Mas eu tomo uma decisão de me levantar e dizer: existe alguém que precisa de uma palavra para hoje. Tem alguém, mesmo presencial ou até mesmo online, que precisa de uma palavra para hoje. Toda vez que você perceber que a crise está batendo na sua porta, não fuja para se esconder, fuja para estar na presença de Deus. Fuja para estar na presença. Não deixe ser levado para o deserto sem a presença de Deus. Olha aqui, Israel está caminhando no deserto. Isso aqui é sensacional, irmãos. E a Bíblia diz que de dia uma nuvem estava sobre a nação de Israel. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Imagina o tamanho dessa nuvem. E de noite uma coluna de fogo. Mas existia uma regra no acampamento: nós só nos movemos quando a nuvem se mover. Então, se a nuvem parasse por 30 dias, irmã Maria, no deserto, o povo montava acampamento e ficava debaixo da nuvem por 30 dias. Mas quando a nuvem se movia, Israel chamava os líderes das 12 tribos e dizia: arrumem um acampamento, está na hora de nós andarmos de novo. Sabe por quê? Porque por maior que seja o deserto que estejamos passando,
Debaixo da nuvem ainda é o melhor lugar para estar seguro. Debaixo da nuvem ainda é o melhor lugar para estar seguro. Debaixo da nuvem ainda é o melhor lugar para nós estarmos seguros. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Debaixo da nuvem ainda é o lugar para estarmos seguros. A crise está batendo na porta, a dificuldade está batendo na porta. Existe um vírus por aí que está matando centenas, dezenas e milhares de pessoas, mas nós precisamos entender, debaixo da nuvem ainda é o lugar mais seguro. Debaixo da mão de Deus ainda é o lugar mais seguro. E Elias só vai entender isso aqui quando ele chega num dado momento da sua vida que ele diz: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus pais, me mata, meus pais já morreram e eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. E de repente a Bíblia diz que ele dorme. Quando ele dorme, ele acorda com um toque de um anjo bem do seu lado. Quem é que já acordou com um toque aqui do lado, irmão? Acorda alguém tocando no braço, na perna, mas daqui do lado não. Isso é um perigo. Você já fez esse teste? Acorda alguém tocando bem aqui, ó. Ô irmão, dá problema. Você pode me acordar de qualquer jeito, mas não me toque do lado. Eu dou um salto mortal na cama e já paro em pé. E Elias é acordado desse jeito, porque a intenção de Deus é despertar ele do sono. A Bíblia diz que um anjo vem, toca ele do lado, e Elias acorda. E quando Elias acorda, o anjo diz para ele assim: levanta e come, tem pão quente e água para você beber. E a Bíblia diz que Elias levantou, comeu e bebeu, mas ele dormiu de novo. E o anjo vem de novo, acorda ele de novo, tocando ele no lado, e diz: levanta, come e bebe, porque você ainda tem muita coisa para fazer. Olhe para mim aqui para você entender nessa noite, em nome de Jesus. Tem muita coisa ainda para você fazer. Tem muita coisa ainda para você fazer. Tem muita coisa ainda para você fazer. Não deixa o medo limitar aquilo que Deus tem para você fazer. Não deixa a vontade de fugir limitar aquilo que Deus tem para você fazer. Levanta e se alimenta. A palavra de Deus vai te fazer reagir diante das circunstâncias. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Pastor, meu ministério estagnou. Pastor, meu chamado morreu. Pastor, eu desisti de tudo. Olha para mim, tem muita coisa para você fazer. Muita coisa para você fazer. Tem muita coisa ainda para você fazer. Deus quer te levantar com autoridade e com poder nesses últimos dias, para ser uma voz de esperança no meio do caos. Para ser uma voz de esperança no meio da crise. Tem muita coisa para fazermos ainda. Não dá para nós pensarmos em fugir, não dá para nós ficarmos com medo só por causa de uma crise. Tem muita coisa para nós fazermos. O profeta Jeremias, lá no capítulo de número 29, verso 11, o profeta começa a falar para a nação, e a palavra que ele tem para a nação é: ó Jerusalém, ó Israel, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos bons e não os pensamentos maus. Tem muita coisa ainda para nós fazermos. Tem muitas vidas ainda para nós alcançarmos. Tem muito de Deus ainda para o nosso ministério. Não vamos parar por causa da crise.
Não vamos desistir por causa das circunstâncias. Não vamos nos esgotar espiritualmente só porque a circunstância não está bem. Nós vamos nos levantar, nós vamos nos alimentar e nós vamos caminhar, porque tem muita coisa para ser feita. Quantos estão entendendo? Uramassu Tiandamadagai. Oyarasu Incho Mandagasuri Andarai. Aramandagai Orabasubi Andaraia. Ramarara Suyancho Yandaraia. Você sabe quantas vezes já passou pela minha cabeça a vontade de desistir? Inúmeras vezes. Só que quando eu penso de onde Deus me tirou e a forma que Ele me escolheu, enquanto Ele poderia ter escolhido pessoas muito mais capacitadas do que eu me levanto outra vez e penso: eu não posso desistir, eu não posso parar. Deus está dizendo para Elias através do anjo do Senhor: ainda tem muita coisa para ser feita. Você ainda vai ungir outro profeta em seu lugar. Você ainda vai ungir outro rei. Ele está dizendo: tem muita coisa para ser feita. Os seus sonhos, os seus projetos, as promessas que Deus fez para a sua vida, o dom que Deus te deu, tem muita coisa para ser feita ainda. Tem muita coisa para ser feita ainda.